Fala rapaziada, vídeo novo no canal, beleza? Vamos lá. Então, rapaziada, prisão do senhor Marlon Brando, né, mais conhecido como MC Pose do Rodo, aqui no Rio de Janeiro, agora em maio de 2025, não lembro o dia exato, mas enfim, hoje eu quero falar um pouco disso, né, trazer um pouquinho do que foi essa prisão, o que que causou, o que que resultou essa prisão aí, falar um pouquinho dos comentários, né, da internet pegando fogo por conta disso, o que que eu penso a respeito, né? Eu não tô aqui para falar o que que é certo, o que que é errado, mas sim dar minha opinião, né? Uma visão mais libertária da coisa. Será que deveria ter sido feita essa prisão? Será que não deveria? Da forma que foi feito, foi abuso de poder, não foi? Então já fica aí, se inscreve no canal, né? Deixa seu like aí, me ajuda demais a fazer esses vídeos. E como eu falei em outros vídeos, né, eu tô fazendo por hobby, mas é sempre bom ter um feedback. Então comenta aí, fala o que que você pensa, se você acha que eu tô falando besteira, se você acha que eu tô falando tá certo, enfim. Viva a liberdade de expressão. Vamos nessa. Então, rapaziada, a acusação, né, que o Pose está sofrendo é de apologia ao crime, né, supostos envolvimentos aí com o Comando pá, né? Eu não vou ficar falando diretamente para não tirar o engajamento do vídeo. Mas é maior grupo aí de pessoas erradas do Rio de Janeiro. Né? A polícia diz, né, segundo a polícia, que o Pose realiza esses shows aí exclusivamente em áreas dominadas por esse grupo. Né? Ele só entra nas comunidades que são dominadas por esse grupo e que eles têm escolta armada, feitas por essas pessoas erradas aí dentro dessas comunidades. Fora isso, e aí isso daí já é de conhecimento de todo mundo, que as letras dele faz muita apologia, né, cara? Fala sobre muitas coisas aí explícitas de violência, enfim, tráfico e tal, essas coisas que todo mundo já sabe. E segundo eles, né, isso daí viola o artigo 287 do Código Penal e eu fui dar uma olhada, é o que fala de apologia, né? Fala de apologia ao crime. E além disso, também tem uma acusação que eu confesso que eu não sabia, mas é a suspeita de cárcere privado que ele executou em cima do ex-empresário dele, que ele acusa de ter furtado um bracelete, né? Então, ou seja, né, é o justiçamento, né? Ele pegou o ex-empresário dele, acusou de roubo por conta própria, executou a pena que ele achou que era devida e executou aí a violência, o cárcere privado em cima desse cidadão. A gente vai falar separadamente desses casos, mas a defesa do MC, obviamente, nega, né, as acusações, fala em narrativa, perseguição cultural, criminalização do funk, enfim. Né, o advogado dele até protocolou lá um habeas corpus, né, argumentando que as provas são frágeis, que a prisão viola a liberdade de expressão, etc. Mas a gente viu que na audiência de custódia foi negada e a prisão foi mantida, né? E aí uma coisa interessante, cara, é que durante esse processo, né, de prisão e todo esse desembaraço, né, com a justiça que culminou na manutenção da prisão dele, nesse ato de tempo a gente teve a internet incendiando, né, cara? A internet aí tá pegando fogo até hoje, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 2 de junho, a internet está ensandecida com isso, só se fala disso, especialmente lá no X, né, cara, que é o antigo Twitter. E aí, o que que eu consigo reparar com isso, né? A gente tem, como tudo no Brasil aí, hoje em dia, a polarização, né, do debate. Algumas pessoas do lado de cá falando que a prisão foi certa, que foi protocolar, que tudo foi feito dentro da legalidade, que tem que prender mesmo. Os mais radicais dizem até que foi pouco, né, que deveria ter matado, etc, etc. Aquela coisa toda que a gente sabe. E do lado de lá a gente vê pessoas falando em crime de perseguição, racismo, é, seletividade, que foi completamente arbitrária a prisão, que não deveria ter sido feita dessa forma, comparando com outros processos de prisão de outras pessoas em diferentes grupos étnicos, né? Falando até em questão de perseguição racista, enfim, essas coisas estão sendo apontadas. É muito interessante esse debate porque mostra o nível de tensão social que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. E uma coisa que me chamou muito a atenção
foi a manifestação, cara, de vários MCs, né, falando, assim, Felipe Ret, Cabelinho, Benegão, algumas pessoas que eu vi, tá? Eu confesso que eu não vi todos, até porque eu não conheço todos os MCs, cara, é muita gente, né? O Oruan, que é um MC muito famoso aqui no Rio de Janeiro, né, por conta de toda a sua história, a sua origem paterna, né, ele é filho de um traficante preso, né, um dos principais traficantes presos aqui do Rio de Janeiro, e ele também se manifestou a respeito disso, né, teve até fake news envolvendo ele a respeito de protesto contra a prisão do Pose, depois foi desmentido, enfim, né, e aí a gente vê, cara, a manifestação dessas pessoas falando muito em relação a origem do Pose, o grupo étnico dele, a cor da pele dele, né, falando de maneira mais clara, e a questão da truculência do Estado, né, em utilização de algemas, o fato dele não ter conseguido ali colocar um chinelo, colocar uma camisa, parece que ele foi pego em casa, provavelmente deve ter sido no início da manhã, né, ou num horário assim de descanso, né, de repouso, que ele obviamente estava à vontade em casa, e muitas pessoas criticaram isso, né? Então, isso foi um ponto que eu observei muito do ponto de vista dessa, dessa polaridade, né? E aí o que que fica muito evidente nisso? Poucas pessoas, ou quase nenhuma, né? Eu pelo menos agora não consigo me lembrar exatamente se teve alguém comentando sobre isso, é que poucas pessoas questionaram de fato o nível de interferência do Estado em relação à liberdade de expressão, né? Seja qual for a expressão, a maneira de se expressar que a pessoa está usando, no caso o pose do Rodo, né, falando sobre a realidade das comunidades, falando sobre o dia a dia, sobre o passado dele, né, que todos sabem que ele tem um passado de envolvimento com o crime, e eu não estou aqui julgando, tá, se está certo ou errado o que ele fez no passado, né, a gente está falando desse caso em específico, a respeito da acusação, primeiramente, né, de apologia, né? Assim, vamos lá. Eu acho que, como já dizia Murray Rothbard, né, o Estado não deveria nem existir, né? Serviços como segurança pública, justiça, né, as casas de arbitragem seriam fornecidos pelo mercado privado, né? E para acontecer um crime de apologia, seria assim, vamos pensar numa ideia, né, que uma pessoa fizesse uma apologia, falasse alguma coisa que não tem como a gente comprovar dolo, não tem como a gente comprovar uma ação criminosa executada a partir de uma fala. Então, logicamente que numa sociedade anarcocapitalista, o Estado ele não conseguiria se intervir, ele não conseguiria intervir num crime de apologia, ou esse crime, essa acusação, essa ideia, né, essa narrativa, né, de apologia ao crime seria irrelevante, né, porque as pessoas elas têm o direito de se manifestar, elas têm o direito de ter a liberdade de expressão delas, e os receptores dessa mensagem elas têm o direito de concordar ou discordar, e no caso da cultura, da música que ele vende, né? Ele vende cultura, ele vende música, né? As pessoas têm o direito de consumir ou não, de acordo com o gosto delas, né? O Estado ele não pode determinar que tipo de música a gente ouve, né? Assim como o baile de favela existe porque existe um nicho que consome isso, né? O livre mercado ele regula, né? Por que que o baile hoje ele é executado dentro, principalmente de comunidades de favela dominadas pelo narcotráfico, né? Porque o baile ele é proibido. Então o monopólio hoje da execução de bailes ele é todo do tráfico, né? Onde essas pessoas conseguem se apresentar de maneira livre, se expressar culturalmente de maneira livre sem a intervenção estatal. Então, numa sociedade onde a gente tivesse liberdade de expressão de fato, as pessoas poderiam frequentar bailes em locais de diversos tipos diferentes, teatros, casas de apresentação normal, desde que tivesse demanda para esse tipo de produto, né? E as pessoas poderiam, de maneira livre e espontânea, frequentar esses lugares de acordo com a sua vontade. E aí agora a gente pode levantar a seguinte tese, né?
Vamos lá, quem já viu os vídeos do Pose cantando as músicas, os proibidões, né, que a gente chama, consegue perceber que lá, de fato, acontece um incentivo à violência, um incentivo ao controle de áreas dominadas pelo tráfico, um incentivo à prática de violências com o uso de arma de fogo. E isso é muito interessante do ponto de vista do princípio de não agressão, né? Uma vez que a gente consegue comprovar, né, de fato, que a fala dele, que a expressão dele gera dano físico, mental ou dano à propriedade de alguém, no caso a gente está falando do domínio de áreas pelo tráfico, a gente consegue de fato, por esse motivo, comprovar que a execução dessa ação de se expressar, no caso de cantar um tipo de música, pode ser sim considerado um crime, né? Uma violação que pode desencadear aí punições, enfim, de acordo com o que for determinado pela justiça no caso de um julgamento, de alguma coisa do tipo. Mas, de fato, é muito difícil, e aí a gente entra até na questão de uma das acusações também sobre envolvimento, né, com essas facções, é como que a gente consegue comprovar, né, pelo fato só de ele estar frequentando as comunidades específicas dessa facção, pode ser por questão de opinião, de afinidade, isso não é crime, né, por ele estar executando shows de graça nessas comunidades, né, dentro dos bailes, também não configura crime, né? A gente tem a questão da segurança, da escolta, né, fornecida pelos traficantes. Também não é crime o fato dele estar sendo escoltado pelos traficantes. O fato de os traficantes existirem, sim, é um crime porque eles portam armas que são teoricamente proibidas pelo Estado, né? Então a lei ela existe, ela tem que ser aplicada, e isso é até um ponto que eu quero comentar depois, porque também fica escancarada a falência do Estado, né, em fornecer o monopólio da força, né? O Estado não consegue proteger as pessoas, né, seja as pessoas que frequentam os bailes, seja o próprio MC, que opta pela proteção do tráfico armado dentro da comunidade, né? Então, assim, olha o nível de absurdo que a gente chega aqui no Rio de Janeiro hoje, né? Mas, enfim, é muito difícil comprovar essa questão de associação, de apologia ou de qualquer coisa do tipo. A minha opinião, tá, em relação a essas acusações da associação e a apologia, é uma besteira, tá? É uma besteira. O Estado, como sempre, né, querendo se meter na vida das pessoas, né? Ele não tem o direito de determinar o que que é cultura, o que que não é, o que que é música, o que que não é, o que que é apologia, o que que não é. Não, não existe isso. Isso é um absurdo, né? Tanto que o Estado ele só consegue agir de forma, mesmo que ilegítima, ele só consegue agir nos casos mais gritantes, né? Porque teve até um MC que falou sobre isso de maneira burra, mas falou, ele abordou essa ideia que, se eu não me engano, eu não sei se foi o Cabelinho, se foi o Maneirinho, foi um desses aí que falou, por que que não prende todo mundo então? E de fato, cara, de fato, eu sou fã da MPB, de diversos tipos de música, samba, pagode, etc. E a gente sabe que esses cantores, eles cantam também em baile de favela, eles fazem gracinha pra traficante. E aí, por que que não prende todo mundo? Vários MCs também, cara, MCs pequenos, MCs grandes, explodidos aí no cenário nacional, fazem aí diversos tipos de apologia, várias redes de TV, né, fazem artes dramatúrgicas aí, novelas, filmes, séries, contando, enaltecendo, né, essa atuação de bandidos, de pais de comunidade, pai de pobre, aquela coisa toda, a visão paternal, né, do bandido que cuida da comunidade, que fornece serviços que o Estado não está lá para fornecer. E aí, por que que essas pessoas não são presas, né? Por que que diretor de novela, diretor de série não é preso também, né? Então de fato é muito relevante, tá? E deveria ser levado em conta antes de ser executada essa prisão. Agora, com relação à investigação lá por tortura e cárcere privado do ex-empresário do Pose, é um ponto que eu prefiro me manter neutro, porque eu não sabia dessa acusação, não li sobre, eu tinha que gravar esse vídeo, não deu tempo de eu estudar muito bem isso, mas de fato, se for comprovado, sim, é um fato que pode garantir aí uma punição para o MC Pose do Rodo,
Com relação à forma que ele foi preso, cara, eu não tenho opção de prisão com ou sem algema, se veste ou não veste o cara. Pra mim é tudo aleatório. Eu acho que vai do momento, né? Não tem como comparar uma prisão com outra, porque são forças policiais diferentes, são estados diferentes, são cidades diferentes, são pessoas diferentes utilizando aquelas fardas. Então, são muitas variáveis para a gente determinar um padrão de prisão, né? De repente, na prisão do fulano e ciclano que foram presos sem algema, os policiais estavam mais tranquilos, eram policiais mais experientes, mais frios, que já tinham um modus operandi mais determinante. De repente, foi o contrário. Foi por pura inexperiência, eles foram presos sem algemas e deveriam ter seguido o protocolo de ser algemados para ser presos. De repente faltou uma leitura dos direitos. Tá entendendo? São tantas coisas que não tem como a gente ficar comparando. Ah, foi preso porque. E se a gente for pesquisar na internet, a gente vai achar pessoas de todas as cores de pele sendo preso com e sem algema. Pessoas de dentro de comunidade e fora. E observação aí, né? O Pose do Rodo, ele não é de comunidade, ele já foi. O Pose do Rodo mora numa mansão, cara. Ele mora numa mansão, num condomínio chique. Então, sabe, não faz nem sentido essa questão de preconceito racial, de perseguição. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Eu acho que não é crime, do ponto de vista libertário, a questão da apologia ou da associação criminosa, que é muito difícil de ser comprovado. Eu acho até que nem tem como comprovar isso, só por provas materiais, sabe? E assim, é muito complicado de conseguir isso. Mas com relação à questão do ex-empresário, realmente é um ponto a se observar. Mas assim, para a gente encerrar, né? A prisão do Pose deixa assim escancarado na internet que não se trata só da questão da prisão, mas olha como a gente tem, cara, visões totalmente polarizadas ainda, totalmente deturpadas, né, do que é certo e do que é errado no Rio. Muitas pessoas falam em inversão de valores. Até certo ponto eu concordo com isso, realmente. A gente tem aí exemplos passados, né? O próprio MC Felipe Ret, né, foi preso há um tempo atrás, acho que foi levado para depor, foi alguma coisa do tipo. E a gente não teve esse nível de debate, né? O bicheiro aí da família Castor de Andrade foi preso também, acho que é sobrinho dele, e não teve esse nível de debate, né? O Sérgio Cabral foi solto, a gente não teve esse nível de debate, né? Mas quando a gente teve a prisão do Oruan e do MC Pose do Rodo, mais atualmente, a gente teve a internet ensandecida com esse nível de coisa. Então, sim, de fato é uma inversão de valores. A gente tem debates pautados por ideias puramente ideológicas, né? A gente só tem debates em cima de emoção, nunca em cima de razão. E é impressionante como o carioca, o brasileiro, né, em si, tem pena, cara, de bandido, tem pena de pessoas que supostamente estão sendo acusadas de crimes, sem nem respeitar o processo legal. A gente não quer nem saber o que vai ser definido disso, a gente já quer defender a pessoa se ela tiver um sinal ali de minoria, alguma coisa que a gente consiga, aquele discurso progressista chato consiga se escorar. E aí a galera já corre para defender isso e vai todo mundo junto, comportamento de manada absurdo. Cara, isso é muito preocupante, é muito triste, né? E sobre a visão anarcocapitalista aí, cara, olha que problema que a gente tem na nossa mão, né? Um Estado completamente arbitrário, desorganizado, comete prisões de maneira totalmente aleatória, sem vínculo com nada, sabe? Do nada prende um MC, interferindo aí na liberdade individual das pessoas, sabe? Eu sei lá, cara, eu não consigo, eu não tô tirando a legitimidade do poder policial, não, tá? Eu tô falando assim, eles recebem ordens, são ordens muito mal dadas, sabe? É um sistema que falar de inteligência no Brasil hoje é um absurdo, é uma falácia. A polícia ela não tem inteligência atuante, não tem uma inteligência que funcione de fato. E, cara, é absurdo, absurdo. Não deveria ter cometido essa prisão.
Mas, de fato, o caso do ex-empresário deve sim ser investigado, e eu acredito que isso não tenha acontecido agora, então o fato dele estar solto até agora mostra a ineficiência do poder estatal. Tá? Não, não mais é só isso. O que que você acha, né? O que que vocês acham aí? Concorda comigo? Acha que eu falei besteira? O que que dá pra gente tirar mais desse episódio? O que que vai vir por aí, tá? Eu queria falar muito sobre isso, mas o vídeo já tá ficando longo, eu não quero me postergar. E aí eu peço para que, se você tenha gostado, deixa o like aí, compartilha com quem você quiser. Eu quero muito falar sobre liberdade, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A gente tem um laboratório social acontecendo aqui todo santo dia. Então me surgiram notícias, né? Eu vou deixar meu perfil do Twitter aí para vocês me indicarem, me marcarem notícias, e aí eu vou fazendo mais vídeos para a gente conversar, tá bom? De repente mais para frente aí eu tomo coragem, mostro minha cara, faço uma live, não sei, tô pensando ainda. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o like porque isso me ajuda demais, cara. Valeu, rapaziada. Um abraço. Fui.